Nós vamos então retomar aqui o nosso estudo do livro Ação e Reação, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz, capítulo número 10, Entendimento. Esse é o nosso segundo encontro, capítulo número 10. Bom, nós tivemos aqui então, durante o nosso encontro passado, a presença de Silas, André Luiz e Hilário, novamente lá na casa, na fazenda, né, onde Luiz, encarnado, cuidava ali dos seus afazeres, do seu dia a dia, mas envolvido, né, naquela onda negativa, né, de preocupações, de problemas e tudo mais. Mas o que nós observamos de diferente é que, embora os espíritos ainda obsessores se encontrassem presentes junto a ele, trazendo ali toda aquela vibração, instigando nele a ambição, a cobiça, a ganância, né? Clarindo e Leonel, que eram os dois principais agentes desse processo, já não estavam mais vinculados. Eles já prestavam mais atenção naquilo que Silas, André Luiz e Hilário apresentavam para eles, Silas em especial, que era ali o responsável por aquela tarefa. E chegando então esse grupo de espíritos, foram bem recebidos por Clarindo e Leonel e foram então convidados a sair daquele ambiente, né, sair ali da fazenda e irem até um hospital numa grande cidade, quando eles então foram, né, através da volitação. Chegando lá, encontraram uma paciente, foram saudados inicialmente por Ludovico, que era o espírito responsável por aquele local, encarregado da vigilância do hospital, né? E alguns dos enfermos, inclusive, né, que estavam internados ali, eram espíritos que tinham vínculo com a Mansão da Paz. E a gente já comentou sobre isso, inclusive, estudando no livro Memórias de um Suicida, o vínculo que nós temos com as instituições no plano espiritual após a nossa reencarnação. Então não é simplesmente quando nós reencarnamos, nós ficamos completamente autônomos e independentes e também, da mesma forma, isolados, né, sem qualquer tipo de amparo do plano espiritual, porque a pergunta que nós fazemos é exatamente essa: quem vela por nós? Quem que nos orienta? Quem são esses espíritos? De onde eles vieram? Né? Então nós temos ali, se a nossa programação reencarnatória é elaborada numa instituição, ensinam os espíritos para nós que nós ficamos então tutelados a essa instituição até o nosso retorno. Isso se não houver agravantes, né? Porque nós já vimos ali situações em que, por exemplo, um espírito, ao cometer suicídio, ele acaba comprometendo completamente aquele planejamento inicial e ele passa a ser tutelado por outra instituição. Então, é o que coloca para nós aqui esses espíritos da Mansão da Paz, observando, né, esses reencarnados que passam por essas experiências. Então, como foi colocado aqui nesse trecho que eu li, né, que apresentou Ludovico, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância, a benefício de alguns enfermos de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Então isso vai ao encontro daquilo que foi trazido por Camilo, lá no Memórias de um Suicida. Bom abraço. Laudemira, que era então a paciente, passava ali por um parto problemático, que teria, segundo aqui o médico, né, a possibilidade de uma cesariana. Naquele momento, aquela cesariana poderia comprometer o seu aparelho reprodutivo para novas reencarnações, para novos partos, né, para novas gravidezes, que no futuro poderia trazer, que traria certamente ali um problema para a sua programação reencarnatória, visto que no seu histórico ela deveria receber como filhos 5 espíritos. Ela tinha então ali o primeiro filho, mas 4 filhos viriam depois. Esses 4 completamente comprometidos com ela por um drama do passado que ela vivenciou. Silas então, com a colaboração de André Luiz e Hilário, fizeram aplicação magnéticas ali importantes, trabalhando os fluidos para favorecer o parto. O que aconteceu? O médico então, fazendo ali o seu trabalho, acabou evitando, né, conseguiu evitar a cesariana e o parto normal, e deu tudo certo. Acabado então esse atendimento, eles então voltaram lá para
para a fazenda. E no meio do caminho, claro, o assunto veio à tona, né? Quem era exatamente Laudenira e por que esse comprometimento? E aí então, como foi colocado aqui por Silas, contando um pouco da história dela, e nós lembramos que quando chegaram ali na Mansão da Paz, André Luiz e Hilário participaram daquele grupo de orações, quando então o ministro da regeneração de Nosso Lar, né, que já que Mansão do Caminho era ali um departamento de Nosso Lar, embora num plano mais denso, né, em um plano muito mais problemático para atender aqueles espíritos, eles então mexeram em 22 prontuários. Então cada um desses prontuários representava um espírito que deveria ser ali ajudado, orientado e tudo mais, né? Então Laudenira, nesse caso, era um dos espíritos que era também ali assistido por essa instituição, mas já reencarnado. Mas então ali viria aquele segundo processo, né? O primeiro processo é o planejamento reencarnatório, o auxílio, o ministro Sanzio, né? Obrigado, Flávio. Então viria ali todo aquele planejamento para a reencarnação, como é que seria ali a logística, de que forma que os espíritos seriam aproximados, mais ou menos o que nós estamos vendo aqui com Antônio Olímpio, que é o protagonista aqui do caso que nós estamos estudando, né? Então Antônio Olímpio desencarnado, com os irmãos aqui, como nós vimos, né, Clarindo e Leôncio, e também ali Alzira, a esposa, todos eles então se envolvendo num novo planejamento reencarnatório para o ajuste dessa situação que eles criaram, onde houve assassinatos, todo esse processo de obsessão e tudo mais. No caso de Laudenira, já é ali a segunda etapa. Nós não vimos o planejamento, mas nós estamos vendo a execução. Então aquilo que é feito no plano espiritual, nós vimos aqui com Antônio Olímpio. Na execução, nós vimos com Laudenira. Então, é contado para nós aqui, né? Perguntado o que será que aconteceu com ela exatamente. Ele esclareceu então aqui que ela será mãe novamente, e ela está algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acumpliciar-se com o crime. Bela mulher atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais. Ele coloca para nós que na primeira desencarnação dela, a partir dessa trama que ela vivenciou, ela ficou 100 anos aproximadamente no plano espiritual, nesse nível inferior. Depois então ela sofreu ali, ela teve a oportunidade de vivenciar mais 4 encarnações. E aí então em cada uma dessas encarnações ela foi ali, vamos dizer assim, purgando, né, os erros que ela praticou, reencontrando com os seus inimigos do passado, vivendo ali muitas humilhações, relações extremamente problemáticas, né, de agressões, de constrangimentos, e tudo isso fazendo parte daquilo que ela criou. E aí então, especificando um pouco mais a história dela, só para a gente poder ter uma ideia, foi explicado aqui por Sanzio, por Silas, que ela viveu na corte de Joana II, né, na rainha de Nápoles, no século XV, né, e 2 irmãos que ela tinha, então, vivendo nessa corte, ela queria ali manipular, né, os seus interesses e tudo mais. Ela se casou. Nesse casamento, então, o marido acabava atrapalhando os seus planos, né, de ambição e de ganância. Os 2 irmãos assassinaram esse marido. E aí, então, com outros espíritos, ela foi articulando ali as suas histórias, influenciando com leviandades, com tramas, com assassinatos. Ou seja, criou ali uma situação extremamente embaraçosa que agora ela precisa se desembaraçar. E como foi explicado aqui por Silas, não é de uma hora para outra. Então, em cada encarnação, ela foi passando, né, foi melhorando um pouco, quebrando um pouco aquele endurecimento que ela vivenciou, mas às custas de muitas dificuldades. Foi perguntado aqui também por Hilário se ela não poderia se lembrar de alguma coisa relacionada a essas existências que ela teve, né, antes dessa atual que ela está vivenciando agora. Foi dito que não, que ela precisaria se concentrar naquele momento, porque teria ainda muita dificuldade de processar aquelas lembranças, né? E Silas também ele comentou aqui que qual a relação que Silas tinha com Laudenira. E ele respondeu que nenhuma, né? Ele simplesmente ajudava, porque como ele tinha sido médico no passado e desejava novamente exercer a medicina,
ele então disse que estava ali trabalhando pela causa futura. E é só que uma causa benéfica, o que despertou a atenção deles, né? Mas como assim uma causa? Porque a lei de causa e efeito, como nós já estudamos, ela não é necessariamente algo relacionado com a dor e sofrimento. Mas as causas benéficas também trazem efeitos benéficos. E é aqui que ele começava então a fazer esse trabalho, né, de causas benéficas para angariar benefícios, para conquistar amigos que vão ajudá-lo na sua próxima encarnação, já que Silas, embora seja ali o orientador desse trabalho, como nós vimos, tem ali um comprometimento extremamente grave no seu passado, com o qual ele precisa se reajustar. Avançando aqui então um pouco mais, contou sobre essa história toda, tramas, né, e de corte, né, até comentei com vocês também, né, naqueles museus europeus em que a gente vê ali reis e rainhas e nobres que viveram todas aquelas histórias e contam sobre traições, assassinatos, guerras. E aí então os livros de história adoram contar essas histórias que acabam inclusive virando temas de filmes que nós assistimos hoje, né? Só que, como eu comentei, quando nós olhamos no plano espiritual, aqueles protagonistas desses eventos históricos que nós hoje desfrutamos a título de romance, esses mesmos protagonistas acabaram depois desenrolando histórias dolorosas, século após século, por causa, né, dos débitos que foram, que infelizmente foram adquiridos, e depois tiveram que pagar esses débitos, quitar essas dívidas nas suas reencarnações seguintes em situações dessa natureza que nós vemos aqui agora. Aqui então no final, né, dessa situação toda em que ele vai contando para nós aqui um pouco sobre essas dificuldades, quebrando um pouco, né, daquele endurecimento que ela vivenciou, falando sobre o inferno que cada um cria, assim como o céu também que cada um cria. E depois aqui foi uma pergunta curiosa que foi feita por Hilário: se considera possível, venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II. E aí então Silas comentou que há um detalhe importante. Primeiro, qual é o objetivo de sabermos essas informações? Segundo, que existe uma confiança muito grande, Silas afirmou isso, nele como trabalhador, por parte da Mansão da Paz, com relação à discrição, ao cuidado, à discrição e tudo mais, né? Mas ele comentou aqui assim, né, que será fácil conhecê-las, mas não nos convém num simples estudo efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e tempo. Mas ele colocou aqui um detalhe: basta-lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, serve como pontos vivos de referência para nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, né? Então, ele comenta que para que ela entrasse numa corte, numa posição de nobreza com tanta influência, certamente ela tinha ali uma relação com personagens daquela época que no passado se juntaram numa condição mais difícil, que é uma condição de riqueza e de poder, e de beleza e de influência que ela tinha também. Fazia parte, então, do aprendizado que certamente ela poderia vivenciar. Avançando aqui então um pouco mais, deixa eu ver aqui, sobre a lembrança dela. O problema agora, né, entrando agora no nosso estudo, ele diz assim: o problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito, que nós decidimos estudar. E reparando entre a nossa curiosidade, que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. Aqui lembrando, né, que apesar desse trabalho paralelo que eles fizeram, dessas histórias que são bastante ilustrativas, o foco é em torno de Leonel e Clarindo por enquanto. Exatamente porque esses dois obsessores, embora não vivessem em cortes, não vivessem, né, aquelas situações tão históricas, né, eles tinham ali os seus dramas pessoais. E assim como Silas trouxe um exemplo, Laudemira tem outro exemplo, eles também estavam vivendo suas experiências. Então aqui o foco agora era voltado para eles.
De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e servir para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Aqui o que nós estudamos também nesse trechinho, no nosso estudo anterior, que era exatamente que Silas, sendo aquele personagem, aquele protagonista daquele drama em que o pai, por causa dele, o pai assassinou a madrasta, depois o pai cometeu suicídio, ele acabou desencarnando de uma forma dolorosa também. Ele agora, sendo orientador desse trabalho, ele tinha como planejamento na próxima encarnação vir como médico, já que ele não tinha exercido, embora tivesse se formado como médico, ele não exerceu, mas ele gostaria então de trabalhar novamente na medicina na próxima encarnação, que ele estava planejando para poder se ajustar perante as leis divinas, mas esse trabalho no plano espiritual, esse exercício não apenas profissional, digamos assim, mas um exercício moral, de atenção, de respeito, de carinho, isso já era para ele uma prévia daquilo que ele vivenciaria na próxima encarnação. Então ele disse assim que esse trabalho que ele fazia enquanto desencarnado já começava a ser um treinamento para aquilo quando ele fizesse quando encarnado, e seria observado como uma vocação inata. Então aquele médico dedicado, aquele médico atencioso, aquela pessoa amorosa, não veio de uma hora para outra. Muitas vezes isso veio através de uma prática que aconteceu no plano espiritual para que fosse aplicada no plano físico. E assim como também muitas tendências que nós trazemos hoje, vamos focar assim a parte mais positiva, Então o conhecimento de ciências, das artes, o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento moral através de exercícios contínuos que nós fazemos no plano espiritual, nós chegamos aqui na nossa encarnação dando continuidade àquilo que nós vivemos. Então, assim como eu comentei que nós, espíritas, pelo menos nós aqui do nosso grupo, desejamos chegar no mundo espiritual e rapidamente já ingressar em atividades para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. E aí depois da nossa próxima encarnação será uma continuidade disso. Então aqueles valores que serão observados, de trabalhadores dedicados, trabalhadores responsáveis e tudo mais, foi na verdade uma prática que nós fizemos nesse estágio no plano espiritual. Então esse estágio que Silas faz agora nesse trabalho é então o desenvolvimento desses valores e desses conhecimentos para o exercício na encarnação que ele planeja. E até mesmo nessa vocação inata que nós estudamos, Kardec fala sobre isso lá no Livro dos Espíritos, sobre essas vocações inatas. Muitas pessoas que nascem com habilidades, crianças que mostram espantosas habilidades em áreas diversas, então crianças superdotadas, crianças que trazem habilidades impressionantes e tudo mais, isso pode ser uma vivência anterior de encarnações que eles viveram, como pode ser também uma prática que teve no plano espiritual que acabou aflorando rapidamente durante o início da sua jornada aqui no mundo físico. Então, muito mais do que isso, a pergunta é, o que ele vai fazer com esse conhecimento, com essa habilidade que ele está desenvolvendo, ou que ele vai apresentando, já que ele já nasceu com essa capacidade, Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo penetrara-lhes fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Olha que interessante, Clarindo, então, um dos obsessores, antes, no seu planejamento reencarnatório, tinha elaborado exatamente esse trabalho na agricultura, um trabalho nobre, não apenas para o seu próprio desenvolvimento, mas também para a comunidade, aquele fazendeiro que trabalharia em benefício da comunidade, produzindo alimentos, estimulando o comércio, empregando pessoas. Então, esse foi o plano que ele teve. Anelaria
ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações, a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Então a gente lembra que eram Antônio, Leonel e Clarindo, eram 3 irmãos. A herança da fazenda, que caiu na mão dos 3, fez com que Antônio, tomado por essa ganância, assassinasse os 2 irmãos. Então a gente vê que Clarindo veio com um bom planejamento. Mas uma situação que isso seria possível, já que nós lembramos que esses 3 espíritos não se reencontraram por acaso, e essa herança, que foi o ponto de atrito entre eles, né, o ponto de discórdia, também fazia parte desse plano reencarnatório, acabou então desencadeando aquilo que deveria ter sido evitado. Porque vamos imaginar o seguinte planejamento: os 3 espíritos se encontraram, foi dito então, vocês vão reencarnar numa família de posses, o pai de vocês vai ser fazendeiro, o pai de vocês vai desencarnar para dar sequência na sua evolução, e vocês 3 então receberão essa herança. E o grande desafio será como vocês vão partilhar esse patrimônio. E aí então os 3, né, já começaram, não, nós vamos, vai dar tudo certo, nós vamos então respeitar um ao outro, aquele irmão fraternal, aquele amor fraternal e tudo mais. Mas na prática, Antônio Olímpio então, desencadeado por esse estímulo, né, essa ganância que ele possuía, acabou então fazendo exatamente aquilo que estava previsto, mas não era desejado, porque isso fazia parte da prova, isso poderia acontecer. Mas eles deveriam lutar contra isso, e nesse caso Antônio Olímpio acabou cometendo esse erro. A Jane colocou até certo ponto, ela determina seus próprios acontecimentos futuros, né? Então, existe no planejamento, você vai reencarnar com essas possibilidades, tanto positivas como negativas. Então, exatamente por ser uma prova e também sendo expiação, é aquela provocação que nós receberemos e aquelas dificuldades que serão enfrentadas. O modo como nós vamos enfrentar e o resultado desse enfrentamento é o que vai determinar esse futuro. Aqui nesse caso nós vimos então que esse grupo familiar acabou fracassando no projeto de desenvolvimento, causando até mesmo, né, um retrocesso, porque isso acabou atrasando significativamente o processo evolutivo de todos eles, acabou criando uma situação de animosidade em que eles terão que reencarnar futuramente, porque esse é o planejamento que está sendo feito, né? Antônio Olímpio com Laurinda, que seria a esposa dele, com Alzira, eles então reencarnariam novamente como marido e mulher e receberiam esses 2 irmãos agora como filhos. E aí esses 4 espíritos teriam então que resolver agora esse sentimento de animosidade que foi criado. Então esse é o planejamento, mas nós vimos que não era para ser assim. Olha que interessante como nós vimos, né? Organização de um reduto agrícola, aqui é a história de Clarindo, em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Então estava previsto experiências nobres para ele. Mas, infelizmente, acabou saindo ali por um caminho tortuoso, né, mais doloroso. E aqui, como foi colocado, o Clarindo, né, ele acabou contando essa história já sem aquele sentimento de revolta, mas com tristeza. E a coisa de alguns dias, né, quando André Luiz, Silas e Hilário chegaram até a fazenda, eram aqueles obsessores obstinados a destruir o filho de Antônio Olímpio como vingança, já que todo aquele patrimônio caiu exatamente, né, no colo ali de Luiz, né, que seria ele o herdeiro de tudo isso. Vira-se embrulhado dos seus ideais em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Então, depois da desencarnação desse assassinato, veio então toda essa revolta. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que lhe identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Então agora era aquela dor, não da revolta, mas a dor da frustração, da tristeza. Leonel
Lembrando que Clarindo era mais impulsivo dos irmãos, né? Já Leonel era aquele mentor intelectual. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente feliz. No entanto, e exprimia-se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência e, com o ódio no coração, não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Então, tanto um que tinha ali como planejamento e sonhos ser ali um bom fazendeiro, um bom agricultor, e o outro desejava ser um bom artista. Ambos, então, cegos pelo ódio, por essa traição, que eles se sentiram traídos, né? E também por esse crime do qual eles foram alvo, eles acabaram, então, se esquecendo completamente dos planos iniciais e foram tomados por essa revolta, sem a capacidade de se refazerem. Não pelo menos pela própria vontade, porque muitas vezes nós temos ali vítimas de crimes que chegam no plano espiritual e dizem, olha, tudo bem, paciência, ele errou, eu posso continuar, como aconteceu com Alzira, que seria a esposa de Antônio Olímpio, a cunhada desses dois, que foi vítima da obsessão e inclusive acabou desencarnando, entre aspas, assassinada por esses dois obsessores, naquele afogamento no lago, né, onde tudo aconteceu. Ela, por exemplo, mesmo sendo vítima, chegou no plano espiritual, rapidamente se refez e já começou a trabalhar em benefício de todos, inclusive pedindo desculpas, perdão, né, a Maria, né, a mãe de Jesus, quando ela fez aquela prece bonita que nós acompanhamos, dizendo que ela se sentia culpada pelo fato de Antônio ter criado todo esse crime, essa situação, para poder beneficiar a família. E realmente eles desfrutaram, né, tanto ela como o filho, acabaram desfrutando daquela riqueza, mesmo que não tivessem tido conhecimento, mas foi por causa deles que Antônio fez tudo isso. Então a gente vê a diferença, né, enquanto alguns desencarnam e acabam assumindo ali, acabam desencarnando por um crime, chegam no plano espiritual e querem vingança. Outros desencarnam e dão sequência na evolução. Esses dois aqui, como nós vimos, não conseguiram fazer isso. Se juntaram, até porque aqui a gente percebe que Leonel acabou induzindo Clarindo a esse tentame que seria de buscar essa vingança. Mas se Clarindo tivesse sozinho, talvez ele tivesse ali ele desse aquela vacilada, né, entre querer a vingança, mas ao mesmo tempo querer dar sequência. Então, nesse caso, nós temos também essas influências que acontecem no plano espiritual. Bom dia, Osmar. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, nesses contatos ele fala, né, com Silas, André Luiz, Leonel, Silas, André Luiz, Hilário, Leonel e Clarindo, né, naquela conversação toda. Então, em nossos contatos pessoais nos últimos dias, começo a perceber que se tivermos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude, embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado, seu argumento denuncia a grande renovação. Então foi interessante, né, porque assim como eles acompanharam a história de Laudenira, aquela mulher grávida que viveu na corte de Joana II, como o próprio Silas, que também contou a sua história, esses irmãos também perceberam que não é à toa que essas dores vão nos atingindo. E isso para nós é muito importante quando nós então saímos de uma obra dessa,
que viveu numa época diferente da nossa, né, cuja história viveu numa época, se desenrolou numa época diferente da nossa, com personagens que nós não conhecemos, quando nós olhamos hoje. E vemos então todas essas tragédias com fenômenos naturais, com epidemias, com crimes urbanos, com guerras, né, tudo isso acontecendo. Então a gente percebe que não existem vítimas, que todo esse processo de reencarnar e desencarnar, independente da forma, faz parte de um aprendizado. Algumas vezes é ali uma experiência pessoal, algumas vezes uma experiência coletiva, mas nada acontece por acaso. Então, quando a gente pensa, né, que por acaso alguém desencarnou de tal forma, e aí então, conhecendo a história de cada um, nós vemos aí que faz parte do aprendizado. E aquele pensamento popular que diz que não cai uma folha sem que Deus tenha conhecimento, aqui para nós ele se expressa da mais pura verdade. E depois ele continua, né? Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. A gente lembra, né, que no capítulo anterior, quando eles então estavam já esboçando essa tendência a um novo modo de pensar, Leonel já tinha aquele desejo de confessar o crime, sem que ele soubesse, né, que tudo isso já era de conhecimento de todos, né, já que Alzira mesmo contou a sua história, já que todo o bastidor já estava sendo trabalhado para reunir esses espíritos para esse novo planejamento, né? Para ele aqui era tudo novidade, mas o fato de confessar já mostra claramente o desejo, né? O arrependimento inicialmente, o desejo de recomeçar. Então essa confissão é algo que realmente é transformadora para todos nós mesmos. Para todos nós, né, em todas as situações que nós vivemos. Então o indivíduo confessar a si mesmo, abrir-se e reconhecer o erro que cometeu, é realmente o princípio de uma mudança significativa e profunda. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando o bondoso. Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui já sem culpa? Né? Ainda mais quem estava falando, né? Silas dizendo sobre culpa depois da história que ele contou, uma história tão trágica que ele foi responsável. Né? Quem de nós aqui já sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós, e com os dias convertê-la-emos em sublima luz. Entretanto, para isso é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Então, até comentei com vocês isso ontem, quando nós estudávamos o Livro dos Espíritos, quando a gente falava sobre o estudo do Evangelho, né, os estudos de temas evangélicos, que nesses livros que nós estamos estudando, fala a mesma coisa, né, só que de uma forma mais ilustrada. Então aquilo que nós estudamos numa parábola do Evangelho, aquilo que nós estudamos numa mensagem mais técnica e específica sobre determinada virtude ou determinada experiência, aqui num livro como esse, romanceado, nós vemos então na prática, né, um ensinamento do Evangelho que vai então mostrando o início, o meio e o fim. Aqui, por exemplo, nós tivemos sobre o perdão, nós tivemos sobre o arrependimento, o recomeço,
estarmos ali, né, nos ajustando de novo, aquele último ceitil, né, ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil, como a gente viu lá no Evangelho, aqui é a mesma coisa. Então, como é colocado para nós, né, perseverar na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício, e levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Então, é aquela história, né? Siga e não peque mais. Então é exatamente isso, quer dizer, vá para frente, certamente ali buscando esse reajuste perante a lei, mas não cometa mais o erro. Aprenda com a experiência que foi vivida. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo-o à meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Jane colocou: lá somos aquilo que parecemos ser, lembrando sempre que as emoções humanas, egoísmo, egocentrismo e orgulho, sempre será as inimigas da verdade, né? Certamente que sim, mas aí então a gente vai quebrando, a gente vai saindo desse endurecimento, né, que vai se cristalizando dentro de nós. E aí então são as experiências, tanto as experiências que chegam pelo amor, ou as experiências que chegam pela dor. E geralmente nessa condição de provas e expiações em que nós nos encontramos, as experiências dolorosas são as mais frequentes para todos nós, né? Então, antes de confessar, a proposta de voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís, e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroava-se de êxito. Aqui, né, o que não foi mostrado para nós, nesse parágrafo, já que nós estamos aqui mudando de cenário agora, né, mudando de história, ou mudando a parte da trama, né, que está se desenrolando, qual foi exatamente a postura desses dois, de Clarindo e Leonel, quando eles chegaram de novo na fazenda e viram aqueles vários obsessores que eles atraíram para prejudicar Luís. Porque eles foram levados de volta à fazenda, como foi colocado para nós, colocando aqui, né, os dois companheiros completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís. Como será que eles reagiram diante daquele quadro? Olhando, né, o sobrinho que eles tanto prejudicaram, aqueles espíritos, né, vampirizando, obsediando e fazendo com que todos sofressem, porque ali a gente tinha tanto Luís como a esposa de Luís e as duas crianças na fazenda que sofriam por causa daquele comportamento tão desequilibrado do Luís, instigado por esses obsessores. E aqui não mostra para nós, mas a gente pode imaginar, com essa transformação que eles vão mostrando agora, o grande remorso que eles sentem, que eles sentiram diante daquela situação que eles mesmos provocavam, mas a pergunta que fica né, o que será que eles fizeram diante disso? Será que eles expulsaram os obsessores? Será que eles continuaram apenas observando, remoendo suas dores? Será que eles influenciaram positivamente Luís agora para mudar sua postura? Já que ele tinha se tornado uma daquelas pessoas sovinas, né, extremamente ali apegadas ao dinheiro e pessoas assim, né, no caso dele, apegado a tal ponto que ele guardava o dinheiro e a fazenda e a família sofriam por falta de recursos. A fazenda ali demonstrando um sinal de decadência na sua estrutura e a família sofrendo ali muitas vezes uma restrição material financeira, e ele guardava o dinheiro todo aplicado em bancos, guardado ali escondido na fazenda. Né? Como é que será? Pois é, o conflito agora, né, a tempestade que começa a se formar, Jane, no campo mental. Os obsessores atacando o jovem desequilibrado, os espíritos agora transformados, mas arrependidos. Isso tudo não mostra para nós, mas a gente pode já fazer ali uma especulação sobre aquele cenário dessa perspectiva espiritual. Vamos lá. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira
e aqueles que lhes seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Ou seja, diante da confissão que Leonel pretendia fazer do assassinato que os dois ali armaram do plano espiritual, em vez deles apenas confessarem, eles encontrariam com Alzira. Dá para a gente imaginar o impacto disso no psiquismo desses espíritos. Olhar para aquela que foi a assassina, a que foi a vítima daquele assassinato, nessa condição tão elevada e eles naquela condição tão desprezível por eles mesmos, já que eles se sentiam arrependidos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Na casa dirigida por Druso, lembrando que Druso era o diretor da Mansão do Caminho, trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou preocupado. Quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente 1/4 de século, ou seja, 25 anos, eles passariam internados até que eles se reajustassem. Por que tanto? Precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagrem à efetivação dos novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros e criando, assim, preciosas sementeiras de simpatia, que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais e a reeducação, dessa forma, aperfeiçoar-lhe-á as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Aqui o que nós vemos, na verdade, é uma descrição daquilo que o próprio Silas está vivenciando, porque hoje nós vemos ele como sendo o dirigente de uma tarefa que vem se desenvolvendo, que no caso é essa assistência, mas ele próprio, como ele comentou, passou por essa transformação, saindo então daquele espírito culpado, aquele espírito com sofrimento, sendo acolhido na instituição, na Mansão da Paz, da qual ele foi também paciente, e depois então ele começou com o estudo e com o trabalho exatamente o que ele comenta aqui agora. Quando ele fala sobre aquilo que eles farão nesses 25 anos de preparação para a nova encarnação, na verdade ele praticamente conta a própria história. Eu vou ler de novo o parágrafo, mas a gente muda o foco dessas duas personagens para aquilo que ele próprio está vivenciando. Vamos lá. Precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-a de modo indelével na mente, a fim de que se consagrem à efetivação de novos planos. Silas era um assassino no passado, e agora ele começava a fazer um trabalho, um planejamento para adquirir valores e benefícios para uma nova encarnação. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia, que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. Foi a mesma coisa que ele comentou, que ele estava trabalhando para poder adquirir essas causas, para poder conquistar essas causas benéficas. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais e a reeducação dessa forma aperfeiçoar-lhes-á as tendências, predispondo-as à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Observem que é um trabalho que é praticamente uma regra no plano espiritual. Nós vivenciamos isso. Saímos de uma condição extremamente dolorosa, de experiências que nós vivemos no passado, chegamos no plano espiritual, trabalhamos, estudamos, fizemos ali os treinamentos dos nossos valores e tudo mais, e depois reencarnamos agora. Mas não significa que nós conseguiremos colocar tudo isso em prática, porque estarmos no plano espiritual, envolvidos por essa atmosfera tão benéfica, tão positiva, tão salutar, é diferente de nós estarmos aqui no mundo físico sofrendo esses estímulos negativos e essas influências do nosso mundo hoje. Então aquilo que nós planejamos no mundo espiritual pode se realizar aqui,
Pode, mas não necessariamente vai acontecer, porque vai depender muito do nosso livre-arbítrio. Bom dia, Miriam. Jane colocou, né, seremos colocados com iguais ou piores, né, pura aflição, até perceber que a lei é justa. O importante é que sempre encontraremos um auxílio. Há aqueles que vão reencarnar numa situação dolorosa, há aqueles que conquistaram, né, o benefício de uma posição melhor, mas cada um ali de acordo com a sua necessidade. E continua. E Antônio Olímpio? Insistiu Hilário. Pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá sem dúvida dentro de 2 a 3 anos. Então olha que interessante, né? Vocês se lembram que Antônio Olímpio e Alzira, que foram casados, né, na última encarnação, reencarnariam para o novo casamento. E receberiam esses 2 jovens, no caso aqui, né, os 2 irmãos, não são jovens, né, já são maduros, mas Silas e Clarindo, Leonel e Clarindo, como filhos. Para isso, então, haveria esse intervalo. Daqui 2 ou 3 anos, Antônio Olímpio reencarnaria. Depois ali de mais 2 ou 3 anos, Alzira reencarnaria. E depois de 25 anos, os irmãos reencarnariam. Então, olha só, eles teriam esse período todo, de praticamente ali, 25, 30 anos, para poder passar por esse processo de mudança de valores, de solidificação de virtudes, de um novo planejamento reencarnatório, de um reequilíbrio que eles precisam, né? Então, numa família, a gente pensa assim, olha, eu vou reencarnar como seu pai. Então, eu vou na frente e, durante aquele tempo todo, vai ficar fazendo o quê? Certamente trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Até porque eles passaram muito tempo nesse processo de influência, né, de obsessão. A gente viu aqui que eles ficaram praticamente 40 anos. Se Luiz, hoje, tem por volta de 40 anos que nós vimos ali, e esses irmãos provocaram o assassinato da mãe deles quando Luiz era uma criança ainda, então, quer dizer, ficaram durante 40 anos nesse processo de vingança e ódio. Não é de uma hora para outra que as coisas vão se modificar. Certamente, a gente lembra sempre, eles têm essa vontade. Mas no momento em que eles se deparam diante dos seus inimigos do passado, não é simplesmente aquele perdão, como nós comentamos até sobre isso ontem, né, e antes de ontem também. O perdão não acontece de uma hora para outra. Você fica muito bem equilibrado, longe dos seus desafetos. Mas no momento em que você se depara com aquele que foi o seu assassino, todo aquele sentimento de revolta pode voltar de uma hora para outra. Então é um processo muito lento, é um processo demorado. Ainda mais quando você pensa que você vai nascer como filho do seu assassino, que você vai ter que chamar seu assassino de papai, que você vai ter que reencontrar a vítima que você assassinou e chamar de mamãe. Não é uma coisa simples assim. Então esse processo terapêutico, né, psicoterapêutico, como nós já conversamos, a legião de psicoterapeutas no plano espiritual vão fazer exatamente esse trabalho de fortalecimento de virtudes, de reequilíbrio, dissipando esses sentimentos negativos, e isso demanda muito tempo. Para muitos espíritos, inclusive, como nós vimos ali na história de Laudenira, que há 5 séculos vem nesse processo de reajuste por causa daqueles erros do passado, 4 encarnações já haviam se passado, ela continuava ainda sofrendo os efeitos daquilo tudo, reencontrando com seus inimigos, reencontrando com aqueles que foram suas vítimas. Olha que trabalho difícil que é. O Brás colocou, engraçado, né? De lá seremos juízes de nossos atos, né? Pois é, Brás. E a consciência é implacável, né? A Jane colocou, não é difícil, né? Isso seria a transformação das emoções em aspirações. É exatamente esse processo, né? Porque nesse caso, as emoções dizem respeito ao passado, as aspirações dizem respeito ao futuro. E a gente tem que mudar essa nossa sintonia, desligar do passado e entrar com o pensamento do futuro. E é algo muito difícil, porque geralmente a gente pensa no futuro, mas o passado está ali martelando a nossa consciência. A lei de consciência desperta, né, Brás? Pois é, eu acho que felizmente hoje, talvez nós não tenhamos essa facilidade, né, de lembrar das coisas que nós já vivemos no passado e a forma como a nossa consciência cobrou as nossas atitudes.
mas a gente lendo essas histórias dá para ter uma ideia dos dramas que nós mesmos vivenciamos, né? Vamos lá. Então, sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos, né, que Antônio Olímpio desencarnaria. Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas Sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Ou seja, né, nesse grupo, nós temos ali, Antônio Olímpio, a esposa, Alzira, Leonel e Clarindo, são 4, Luiz, 5, a esposa, 6, 7, 8 com os 2 filhos. Então nós temos ali 8 espíritos envolvidos nessa trama toda. E tudo isso por quê? Porque Antônio provocou o assassinato. É a mesma coisa que nós vimos de Silas também, né? Ele, então, naquela época em que ele estava encarnado, por causa dele, nós tivemos ali o pai que cometeu suicídio, mas que tinha assassinado a jovem antes, né? Que era ali a sua madrasta, o primo da madrasta também foi envolvido nisso tudo. Por causa de um indivíduo, olha quantos comprometimentos nós tivemos. Nada acontece por acaso, mas certamente nós vimos ali que aquele que desencadeou toda essa trama é aquele que mais vai sofrer, porque ele vai ter que se deparar com todas aquelas que foram suas vítimas. Angelina lembrou que por isso devemos iniciar o nosso trabalho hoje. Hoje nós temos consciência e capacidade de fazer isso, né, Angelina? Mas naquela fase da nossa existência em que nós não percebíamos, não prestávamos atenção ou não valorizávamos a nossa realidade espiritual, a gente agia de uma forma muito cega. Então, para nós hoje, nós temos essa facilidade, mas basta a gente olhar para o mundo hoje. Se nós, que somos estudantes da doutrina, temos esse entendimento, quando a gente olha para o mundo afora, a gente vê quantas atrocidades são cometidas ainda por pessoas que sequer têm conhecimento ou consciência da realidade espiritual. Então nós, em vez de pensarmos, nós podemos começar agora, na verdade nós podemos continuar aquilo que nós já começamos. Mas para muitos outros é tudo um processo que vai começar ainda. É um começo. E esse começo sempre é doloroso, dor essa que nós também já vivenciamos no passado, mas agora para nós a coisa está um pouco mais fácil, porque nós temos consciência, nós temos vontade, né? O Brás colocou, né, os evangelhos de Jesus acabam sendo um grande parâmetro de nossa consciência, consciência, né? Pois é, Brás, né, a educação religiosa, ela acaba sendo muito dogmática, mas ela não significa necessariamente, a educação religiosa não significa necessariamente a educação espiritual. Porque a educação religiosa a gente acaba aprendendo dogmas, é um aprendizado muito mais teórico, muito mais dogmático, superficial. Mas quando a gente absorve esse ensinamento na sua essência, que é aquilo que nós pelo menos esperamos estar fazendo agora, entendendo o significado dessa mensagem e o impacto dessa mensagem sobre nós, aí o efeito é muito mais rápido, mas nada, a natureza não dá saltos. Cada coisa vem no seu tempo. Então é um processo lento, é um processo demorado, em que a gente começa a ter um contato superficial, primeiro atingindo o nosso intelecto, para depois chegar no nosso coração. O Flávio lembrou ali do efeito borboleta, né? E olha só o estrago que isso faz, né, Flávio? Quantas vezes, por causa de uma simples ação, nós temos ali encarnações que são comprometidas de um modo muito grave. A Jane colocou, né, mas lá o progresso é tão livre de impedimentos, né, tão satisfatório, desde que o espírito se encontre em condições de aproveitar tudo isso, né, porque o que nós vimos aqui, no caso de Leonel e Clarindo, 2 espíritos que conseguiram despertar, porque o que interessa para nós nessa trama é mostrar o despertar desses espíritos. Mas quantos espíritos estão ainda adormecidos, como o caso, por exemplo, daqueles outros obsessores? Continuam ainda presos naquela ideia de vingança, de perseguição, de alimentar ali as suas tendências inferiores, né? Então, se por um lado nós vemos aqueles que estão
melhorando, por outro lado nós vemos aqueles que estão não apenas estagnados, mas se afundando cada vez mais naquela situação. Mas foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês. Quando nós lemos essas histórias, e nós vemos todos esses espíritos participando de várias tramas, nós lembramos que cada um deles está sendo observado. Cada um deles. Onde nós temos ali espíritos observando aquele espírito específico por ser ali o seu protegido, por ser aquele que vai auxiliar. Então, como nenhuma ovelha se perde, nenhum desses espíritos, por mais anônimos que eles sejam, quando nós vimos, por exemplo, no começo do livro, quando André Luiz e Hilário chegaram ali na Mansão da Paz, eles tiveram aquela tempestade, era como se fosse um furacão arrastando almas naquele plano inferior, onde nós vimos ali gritos, gemidos, um tanto de sofrimento e tudo mais. Cada um desses espíritos está sendo observado. E cada um desses espíritos vai despertar no seu devido tempo. Essa é a parte mais nobre, né, a parte mais bela que nós encontramos nos ensinamentos. O Flávio colocou, né, nossa e como, né, se a gente pensar dos espíritos que estão vinculados a Leonel e Clarindo, e teve um atraso nesse processo, né, a rede de compromissos pode ser muito maior do que enxergamos agora, né? E a gente tem aquele problema ainda, né, Brás? O Flávio, nós podemos ter uma responsabilidade direta ou indireta sobre esses espíritos. E nesse caso, como eles provocaram, induziram esses espíritos a prejudicarem Luiz, eles tiveram ali uma corresponsabilidade, né? O Brás colocou, o Luiz Sérgio diz que fora do corpo até os estudos fica mais fácil de ser gravado, né? Ele fazia faculdade no além. É porque se nós estamos no plano espiritual, com um equilíbrio já alcançado, né? Quando o nosso passado já não traz tanto prejuízo para nós, e muito mais quando a nossa consciência está completamente desprendida da matéria, tudo fica mais claro, tudo fica mais óbvio para nós. Mas desde que nós estejamos nessa condição de equilíbrio, porque o fato de estar desencarnado, como nós estamos vendo aqui, se o espírito desencarna, mas a consciência dele continua encarnada, ou seja, presa nos eventos que antecederam ali a sua desencarnação, ele pode ser um espírito liberto. Nós estudamos sobre isso, inclusive no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, nós vemos ali todas as facilidades e todos os benefícios que os espíritos colhem no mundo espiritual nessa condição de erraticidade. Mas quantos espíritos conseguem aproveitar isso? Tem espíritos que desencarnam e reencarnam não aproveitando nada dessa liberdade que eles têm, porque tudo que eles fazem é desencarnam desequilibrados, passam por terapias para alcançar o mínimo de equilíbrio e voltam para a encarnação. Porque eles não conseguem aproveitar nada, tamanho desequilíbrio que eles têm. Agora, quando a gente desencarna, passa por aquela adaptação e a consciência começa a abrir, aí tudo fica muito mais claro, né? Mas tudo vem no seu devido tempo, né? Um espírito mediano para cima, exatamente, né? Quando a gente chega lá, nessa condição mais mediana, mais sóbria, mais neutra, aí sim a gente consegue aproveitar, e é o que a gente espera nessa nossa próxima encarnação. Agora, aqueles que chegam lá presos com o passado, aí é só muita martelada para tirar dessa condição, né? Que é esse autoaprisionamento que a Jane colocou lá em cima. A Angelina colocou, né, tal qual somos aqui, seremos lá. Se pensarmos nisso, né, vamos iniciar agora nossas escolhas, né? Nós já estamos, né, construindo o nosso caminho, né, Angelina? Então já estamos aqui antecipando aquilo que vai ter no mundo espiritual para nós. Que esperamos, né, que seja realmente benéfico para nós essas experiências que nós estamos vivendo agora. Então, continuando para nós aqui, é colocado aqui, né? Como eu disse para vocês, por que tão grande a diferença? Tá bom, a gente se encontra lá embaixo então, Jane, mais fácil, né? Então, por que tão grande a diferença entre o tempo de Antônio com o tempo dos irmãos? Mais uma vez aqui, né? Não podemos esquecer que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou,
pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que, intuitivamente, a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a experiência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Olha que importante essa colocação aqui. Vamos voltar para ela, porque isso aqui é extremamente significativo. Antônio Olímpio vai reencarnar. O grande objetivo que está ali, que vai ficar impregnado na sua consciência, é que ele vai receber filhos e que ele vai dar uma atenção para esses filhos pelo fato dele se sentir como um devedor desses espíritos, que vai ter que favorecer a nova reencarnação, devolver a eles o dinheiro e o patrimônio. Então tudo aquilo que ele vai receber, que ele vai ter, ele vai cuidar com tanta atenção para que ele possa devolver para os filhos. E somente quando isso for cumprido é que ele vai se sentir livre, com a consciência tranquila, para que ele possa se desenvolver. Então nós podemos imaginar que vai ser aquele homem que vai reencarnar e vai trabalhar arduamente durante a sua juventude, vai ter os filhos, vai continuar trabalhando para levar os filhos para a faculdade, para cuidar daquele patrimônio. Quando os filhos todos estiverem encaminhados, aí vai ser aquele guerreiro que vai sentar na poltrona e vai dar aquela suspirada e dizendo, missão cumprida. Olha que interessante isso, como a gente percebe que quando um espírito reencarna, levando uma culpa muito profunda na consciência, o único objetivo da sua existência será isso. Ele vai se dedicar exclusivamente e intensamente para cumprir aquela missão, se ele realmente aceitar esse compromisso. Porque há aqueles espíritos que assumem o compromisso, como é o caso que nós encontramos. Por exemplo, uma mãe que assume o compromisso de ter um filho e de repente no meio do caminho não suporta o filho e depois manda ele embora. Ou comete um crime, ou abandona, faz qualquer coisa assim. O compromisso estava marcado, mas o lado negativo dela falou mais alto. Nesse caso aqui, a proposta que é apresentada para nós, é dito, né? Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e aprimoramento de si mesmo na idade madura do corpo. Então vai ser aquele homem que vai trabalhar, que vai envelhecer precocemente, vai trabalhar ardentemente para só então conseguir cuidar de si próprio no futuro. E mesmo assim ainda fica aquela questão, será que ele vai ser amado pelos filhos ou será que ele vai ser cobrado pelos filhos? Aí vai depender de cada um, que é exatamente esse processo que Leonel e Clarindo passaram no plano espiritual durante esse período para mudar os seus valores, mudarem ali a visão que eles têm sobre Antônio, porque Antônio é o algoz. E aí então vão reencarnar, aí a pergunta fica novamente, né? Serão aqueles filhos amorosos? Ou serão aqueles filhos indiferentes, críticos, agressivos? Tudo isso são sementes que foram plantadas nesse passado. E que agora, no futuro, nós vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Então é muito interessante a gente ver essa situação, né, do pai reencarnar, trazendo como compromisso exclusivo da sua existência, pelo menos ele entende assim, restituir tudo aquilo que ele deve para esses seus irmãos, que serão ali no caso seus filhos. Entretanto, ponderou meu colega, Clarindo e Leonel também mataram, e de certo pagarão com isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes do lamentável delito. Olha só que interessante também, atenuantes e agravantes. Clarindo e Leonel cometeram assassinato. No caso, né, da cunhada, esposa de Antônio, acabou desencarnando porque foi, entre aspas, assassinada pelos dois lá no lago. Mas esse assassínio, né, foi provocado por uma causa maior, que foi o sentimento de vingança provocado no passado. Eles não queriam, como eu coloquei para vocês lá naquele início, quando nós começamos a estudar. Se por acaso esses três irmãos tivessem então reencarnado,
os 3 irmãos tivessem dividido o patrimônio da família tranquilamente, cada um seguindo sua vida, cada um cuidando da sua família, nenhum problema poderia ter sido causado. Clarindo e Leonel tratariam a cunhada com respeito, com dignidade e tudo mais, mas por causa do assassino, outras coisas se desenrolaram, que foi exatamente ali o efeito borboleta que o Flávio colocou. Então eles cometeram um crime? Cometeram. Mas qual foi a motivação que eles tiveram? O desejo de vingança por uma causa maior. Então isso acaba sendo um atenuante. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência, e os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luís, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Então o bacana é perceber que, quando esse grupo estiver formado, nós perceberemos que Clarindo e Leonel, tomados pela culpa de ter provocado a morte e a desencarnação de Alzira, eles se sentirão credores dela, ou melhor, devedores dela, né? E no caso de Antônio, vai ser o contrário. Então serão aqueles filhos que terão uma antipatia pelo pai e terão um amor, mas é um amor voltado para a culpa pela mãe. Então dá para a gente entender, através dessa história no passado, de que forma que os nossos sentimentos de simpatia e antipatia vão sendo formados no nosso grupo familiar atual. Por que nós sentimos simpatia por um, antipatia por outro? Por que nós temos cuidado extremo com um e indiferença com o outro? Por que nós somos queridos por alguns e detestados por outros? Olha só como essas coisas vão acontecendo. Então tudo tem uma causa. Nada nasce do nada. E a Alzira, nesse caso, ela acaba sendo ali o espírito mais neutro e mais equilibrado de todos. E ela será ali exatamente o ponto de referência entre eles. Se acontecer de Alzira desencarnar precocemente, ficarão Antônio e os filhos uns diante dos outros. E aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto de pacificação vai deixar de existir. E aí então nós temos ali todas as condições para que uma nova situação problemática possa gerar. Então, na verdade, ela será ali aquele ponto, aquele elo que vai conectar todas as partes. Ela vai acalmar os filhos, vai acalmar o esposo e tudo mais. Então, ela será a referência de todos. Continuando. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. E é o que nós temos aqui, né? A Alzira já mostra esse amor que foi conquistado, e ela será então ali a administradora dessa família, a administradora afetiva, a administradora moral, enquanto outros ali vão se degladiar no campo do intelecto e no campo das emoções. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrera Alzira aflitiva desencarnação no lago? Silas, no entanto, considerou. Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa com o ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando o nosso estudo fastidioso. Ou seja, né, o caso dela já não tem mais necessidade de nós explorarmos no passado. O importante é a conquista que ela já alcançou. E sorrindo, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu.
Ou seja, né, até mesmo Silas se vê como um espírito numa condição inferior à dela, porque Alzira já se desprendeu de tudo, e Silas traz ainda na sua consciência aquelas pendências do passado. Então, se ela já conquistou essa faixa do céu, então que seja analisado somente pelo céu quando e se houver necessidade. Atingíramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte, e, em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Olha só como a coisa será dramática. Os dois, o Leonel e Clarindo, os assassinos, estarão naquele lago. Alzira, que foi a vítima, estará naquele lago. E só falta também Antônio estar lá. Que aí o cerco está fechado. Vai ser uma choradeira que não acaba mais, né? De culpados, principalmente, né? E no caso dela, aquelas lágrimas de compreensão, de solidariedade, de amor por esses espíritos todos. Então que reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a duas cooperadoras da casa lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo de serviço. Olha só a surpresa que vai se desenrolar. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luís, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital, onde visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudenira e no filhinho recém-nato, e, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. Então, já temos aqui um vasto domicílio, uma outra residência. É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nulo o apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Percebem ali que a trama começa a se ajustar, né? Porque Leonel era muito sensível a Beethoven, vocês se lembram. Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo nos ouvidos, e longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola, olha só, eletrola, hein? É a vitrola, né, Jane? E consultou pequena discoteca, de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com a alma e o coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo, atraído pelas lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino a deslizar sobre leitosos seixos. E, qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, vimo-la transformar-se de repente
dando-nos a ideia de que o céu dantes azul se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido entre cânticos e preces. E com Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Então aqui, na verdade, é uma prévia, né? É uma preparação, através da música e através daquela paisagem mental, que esses dois espíritos então começassem a se acalmar, começassem a se sintonizar nessas faixas vibratórias mais elevadas. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sintonia, como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as notas derradeiras, despedimo-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fortalecidos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos ao lago na velha propriedade dos Olímpios. Aqui também um detalhe bacana da gente perceber é que essa residência com esse jovem, né, com esse filho, ouvindo ali música, nada mais foi do que um pequeno posto de parada, em que eles não tinham nada com a história, que é o que acontece muitas vezes em que os nossos lares acabam se tornando, para muitos espíritos, um ponto de descanso, um ponto de reflexão. Quando acontece um evangelho no lar, quando acontece ali um momento de reflexão, um momento de estudo, de tranquilidade, tudo isso acaba se tornando útil de alguma forma ao plano espiritual. Às vezes um fluido que é emitido por causa de uma vibração elevada numa residência, os espíritos coletam esses fluidos para outros tipos de trabalho. Então nós trabalhamos ali indiretamente e inconscientemente para outras atividades. Então, por solicitação de Leonel, que parecia atender intuitivamente a sugestão de Silas, demandamos ao lago da velha propriedade dos Olímpios. Só um instantinho aqui para me orientar. Bom, tem mais aqui umas 2 páginas, pessoal. Vou tentar aqui adiantar um pouquinho mais para a gente... Deixa eu ver aqui. Para a gente terminar esse capítulo aqui. Só um instantinho. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou então a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas da sua ira. Pois é, extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em lhe ouvindo a confissão, qual se o assunto lhe for absoluta novidade. Depois de mais de 1 hora em que o nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente em particular chamou-nos à mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores, e que de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Logo após, Sila envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico ao encontro de preciosos degraus da vida superior? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo,
lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Mas e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã, que, envergando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplandecente de amor. Leonel e Clarindo, qual se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e de júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente: Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por essa hora de bênção. E porque Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados por soluços, a genitora de Luís suplicou humilde: Sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos. Pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico, e com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no futuro. Para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal, ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito dos meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido dos nossos pesares nasça puro, do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos, e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a sorver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Sabe Jesus que desejo conchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhes represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim vimos a gloriosa vitória do amor, naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiram em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos a entrada no grande instituto, após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente. Graças a Deus nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra para o serviço salvador em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam, imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar,
beijei respeitoso as mãos do assistente na condição do aprendiz reconhecido a um instrutor generoso e recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Então, concluímos aqui, né, o nosso capítulo 10, mostrando então todo o desenrolar, né, dessa trama, né, e ainda temos ali todo o planejamento, ainda temos ali o reencontro desses dois espíritos com Antônio Olímpio, todo aquele sentimento renascendo, né, então algo realmente bastante complexo de se resolver. Jane colocou, né, Alzira sempre me fez chorar até agora, né? O assunto é complexo. Quando minha consciência estará preparada para essa aventura, né? O planeta Terra é desafiador. Às vezes repetimos antigas lutas até que tenhamos aprendido. Fique imaginando nossas personalidades. Não compliquei, mas é muito complicado, né? Estou pior que os espíritos em atendimento fraterno. Dói, né? Bendita consciência com suas barreiras. Tudo no seu tempo, né, Jane? A gente hoje está numa condição certamente muito melhor do que no passado, e a próxima será muito melhor do que essa, né? Então a gente sempre vai olhando para frente, vendo essas grandes transformações. Então nós paramos aqui.